Fala galera, boa tarde, tudo bem? Aqui é Joel Plete, acionista Royal do Rio Grande do Sul, para a gente bater esse papo nessa tarde de sábado, falar um pouquinho sobre mentalidade, falar um pouquinho sobre liderança. Tive um imprevisto aqui na minha internet, então vou acompanhando bem o chat aqui, vocês me ajudam, por gentileza, me ajudem se tiver alguma oscilação. Enquanto isso, vai lá, tô vendo aqui o pessoal colocando de onde vocês estão assistindo, tô vendo aqui Porto Alegre, Curitiba, Cabo Frio, Diamantina, né? Coloquem aí de onde vocês estão assistindo. Sei que hoje está começando o mês, dia 1º de agosto, muitas pessoas aí também já estão em mutirão para começar o mês com o pé direito, né? Captando novos clientes. Tô vendo aqui Erechim também conectado com a gente, Contagem, Araranguá, enfim, pessoal do Brasil todo aí conectado, né, para a gente bater esse papo. O que acontece? Não, aqui, ó, Januária, Minas Gerais, Porto Alegre, me ajudem aí no chat, tá? Se o som não estiver muito legal, se tiver algum problema aí também, me avisem por gentileza. Para mim aqui tá parecendo tudo certo, tá? Mas me ajudem se não estiver muito legal aí, ok? O que acontece, pessoal? A gente está aqui então para falar um pouquinho sobre mentalidade, sobre liderança, e esse assunto é interessante, é um bate-papo, né? Então, não vou trazer nenhuma grande técnica aqui de convite, de apresentação ou de fechamento, até porque isso a gente vê nos nossos eventos, né? Nos nossos treinamentos também mais direcionados, tá? E aí, oi, acho que voltou, né? Realmente a minha internet não tá muito legal aqui, mas vocês me ajudem por gentileza, tá? Se tiver algum problema de sinal, eu roteei aqui minha internet para pouco, e aí não deu tempo de eu sair para fazer a live de outro lugar, né? Tá? Se vocês estiverem conectados, só me dá o ok no chat aí, por gentileza, dá o ok, confirma, me diz que tá tudo certo, para a gente dar continuidade aqui. Certo? Tô vendo aqui o pessoal dando boa tarde, então imagino que esteja chegando aí para vocês o sinal tudo certo, né? Ó, tá falhando. A Cida Cândida comentou que tá falhando. Então, Cida, vamos ver se retornou aqui. Para mim parece que voltou, tá? Então, vamos ver se voltou aqui agora. Tudo certo? Ok. O pessoal tá comentando que acho que agora voltou, acho que só deu uma oscilada, né? Vamos lá. O que acontece, pessoal? Eu conheci a iGreen há 3 anos e meio atrás, tá? Então foram 3 anos e meio, né? Que a gente vem trabalhando com a iGreen. Há 3 anos e meio atrás, o sistema era totalmente diferente, tá? Então, até tem uma apresentação que geralmente eu coloco, né, quando a gente faz algum evento aqui presencial, pensei em compartilhar aqui, mas não foi possível em função desse transtorno aqui, dessa surpresa que eu fui pego aqui. Mas o que acontece? Quando eu conheci a Green há 3 anos atrás, a gente falava em conexão Green, conexão livre e conexão placas. Então a gente falava em 3 serviços, além da expansão, né? Obviamente. E o que acontece? Quando a gente falava em conexão green, eu sou aqui do Rio Grande do Sul, certo? Aqui no sul do país. E a gente falava em conexão green, o material que eu tenho, o slide que eu tenho, ele fala em 4 estados. Eu tenho ali Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás e Pernambuco. Mas na época, Goiás estava tendo ali algumas situações, né, resolvendo algumas situações, enfim, não estava 100% a operação, tinha alguns desafios acontecendo no período, né, na época. Pernambuco era uma novidade, né, foram usinas que surgiram, que foram arrendadas, então a margem ali, o desconto também não estava tão atrativo, era uma operação inicial, enfim. Então eram 2 estados que não estavam com uma operação, né, rodando tão legal, digamos assim. Onde estava melhor era Minas e Mato Grosso. E eu aqui do Rio Grande do Sul, né? Eu e o Anderson, nós conhecemos a iGreen juntos, né? Em março de 2023. Então, em março de 2023, a gente viu a iGreen, basicamente, né? A Conexão Green, que é o nosso principal serviço até hoje, falando em Minas Gerais e Mato Grosso. E 99% dos nossos contatos são aqui do Sul, né? Então, eu, Joel, moro aqui no Rio Grande do Sul, sou natural daqui, então a grande maioria dos meus contatos, né? Dos nossos contatos são daqui. Só que a gente percebeu algo muito grande, a gente viu um movimento diferente do mercado, né? Isso que todos vocês também acompanham quando vocês assistiram a apresentação. Imagina, é algo totalmente diferente, isso é inédito, né? Imagina, falar com a pessoa, perguntar para a pessoa
Quanto que a conta de energia paga para ela? Ao invés dela pagar a conta de energia. Essa que é a grande verdade. Né? Porque, imagina, poder ganhar dinheiro com a conta de luz que todo mundo paga todo mês e simplesmente oferecendo um desconto para esse cliente. Então é algo que, obviamente, no início parece bom demais para ser verdade. Né? E esse é o grande desafio do negócio, inclusive, né? Porque as pessoas acham que é bom demais para ser verdade. Esse é o nosso maior obstáculo, né? Porque a empresa a gente já conhece a estrutura, enfim, não tem que questionar com relação à empresa. Mas a gente tem esse desafio a ser superado, que é a questão da desconfiança, tá? E aí imagina o Joel, DDD 51, aqui no Rio Grande do Sul, entrando em contato com as pessoas de Minas Gerais e Mato Grosso, né? Vamos falar em Minas Gerais, por exemplo. Eu falava com um mineiro, dizem que o mineiro é desconfiado, né? Falava com o mineiro, dizendo que eu estava aqui no Rio Grande do Sul, representando uma empresa lá de Minas, e que ele poderia fazer um cadastro comigo para ter desconto na conta de energia. Imagina. Foi assim que nós começamos, né? Aí logo sumia a fotinho do WhatsApp, né? O famoso bloqueio de WhatsApp, quando a gente estava falando com a pessoa. Ou então perguntavam para mim, né, de que presídio que eu estava ligando, de que presídio que eu estava falando. Porque imagina, uma coisa totalmente diferente. As pessoas desconfiam demais disso. Quando você tem contato com a pessoa, tem uma proximidade, uma certa relação de confiança, ainda assim a pessoa, né, às vezes questiona e fica com essa dúvida, porque é algo totalmente novo, é fato. Né? O que a gente está fazendo, a gente está revolucionando o mercado, a gente está trazendo uma novidade e a gente está sendo pioneiro nisso. Então a gente está iniciando esse movimento, que hoje ainda é muito novo, né? Muito, muito novo, mas daqui a pouco, cada vez mais e mais pessoas vão se dar conta disso, vão perceber isso, vão ter essa informação, e aí quem tiver bem posicionado vai estar colhendo esses frutos, né? Mas voltando lá na historinha, nós começamos isso. Começamos trabalhando dessa forma, captando clientes, captando licenciados também, né? Principalmente porque a gente viu que a barreira do cliente online, dessa forma, a gente viu uma dificuldade maior. Então, a gente começou a captar muito licenciado, muito parceiro de negócio, para que esse licenciado, aí sim, buscasse as pessoas próximas dele, as pessoas do círculo de confiança dele, né? Enfim, familiares, amigos, colegas, parentes e tudo mais, né? E aí ele tivesse um crescimento e, obviamente, a gente ia dando todo esse suporte. Então, foi assim, pessoal, que nós começamos. Nós começamos trabalhando online, dessa forma, simplesmente movidos por algo chamado visão. E quando a gente fala em visão, é o seguinte, algumas pessoas, às vezes, pessoas novas, pessoas que estão começando no mercado, né? Visão é mais uma palavrinha bonita da moda, né? Porque a gente ouve muitas pessoas, tem que ter visão, tem que ampliar a visão e tal. O que é visão? Visão, né, a nosso ver, a visão ela acaba sendo um ato de fé. E fé é o quê? Fé é ter certeza de algo que ainda não aconteceu. Né? Se a gente for resumir de uma forma bem simples, né? Fé é isso. É ter certeza de algo que ainda não aconteceu. Mas você tem certeza que aquilo ali vai acontecer. Mas ainda não aconteceu. Né? Porque algumas pessoas dizem, tem que ver para crer. E aqui esse ditado popular ele inverte. Né? A gente crê para ver depois. Né? Primeiro a gente crê, primeiro a gente acredita. Então foi isso que aconteceu. Nós vimos uma estrutura tão grande, nós vimos um negócio tão revolucionário, que mesmo sem ter a conexão aqui, a gente teve essa visão. A gente percebeu isso, a gente entendeu que esse negócio ia ser muito grande. Tá? A gente entendeu que a Green ela ia para o Brasil inteiro. E, obviamente, se ela fosse para o Brasil inteiro, ela chegaria na região sul, né, aqui no nosso estado, enfim, no Brasil todo, como a gente falou. Então, se ele chegaria no Rio Grande do Sul, nada melhor do que eu já ir me preparando. Nada melhor do que eu já indo fazendo a minha parte. Né? Sabe aquela coisa, a gente vem agora recentemente de uma Copa do Mundo, né? Falando em futebol, muita gente gosta de futebol, quando o técnico chama o jogador para aquecimento. Ele tá pronto, ele tá no banco lá, tá no banco. Aí o técnico chama ele para aquecimento. E aí ele faz os exercícios de aquecimento justamente para entrar no jogo depois, para entrar no ritmo, para entrar aquecido, para dar conta, né, daquela missão dele ali no jogo. Então, quando a gente começou, a gente, né, usa essa analogia, a gente começou no aquecimento.
A gente começou se aquecendo, porque a gente não tinha como captar as pessoas próximas, tá? E eu vi pessoas colocando aqui no chat, quero dicas de captação de clientes online e tal. Pessoal, sinceramente, nós tentamos, né, na época, né, e até hoje, né, hoje a gente não capta muito cliente online, mas na época nós tentamos e a gente sofreu essa barreira de desconfiança. Porque é normal. Imagina, eu uso esse exemplo até hoje nas apresentações. Eu fui falar com um amigo meu, que é cliente do Banco Santander. E nós sabemos, né, a maioria do pessoal aqui sabe, que uma das nossas principais parceiras, né, uma dona de grande usina, é a FIT. A FIT é uma empresa que pertence ao Grupo Santander, tá? E a FIT, né, nós somos atendidos, nós temos vários clientes que estão conectados hoje na FIT, nas usinas solares da FIT, tá? E aí eu fui falar com esse meu amigo e ele me disse, Joel, eu falei do desconto, enfim, expliquei para ele pessoalmente, né? Depois que já tinha começado, depois que já tinha aberto a situação aqui. E aí eu fui falar com ele, expliquei e tal. Ele, Joel, o banco, o meu banco, o Santander, já me falou isso aí, já me mandou uma mensagem sobre isso, mas eu não dei bola, não acreditei, pensei que fosse golpe. Imagina, o Banco Santander, que é um dos maiores bancos do país, já tem uma carteira de clientes gigantesca, né? Na parte financeira, no serviço financeiro que eles têm. Mandaram mensagens, né? Esse exemplo aí, esse meu amigo, esse meu conhecido, foi uma pessoa que recebeu essa mensagem, tá? E aí ele pensou o seguinte: não, o Santander é banco, o que, que o Santander falando de desconto, conta de luz, pedindo documentos, isso aqui é golpe, isso aqui alguém tá se passando pelo Santander para, né, me enrolar aqui, para dar o golpe. Só que aí quando eu fui falar com ele, eu sou amigo dele, ele me conhece, existe essa confiança. Ele falou: ah, João, agora eu entendi. E aí ele fez o cadastro. E adivinha, em qual usina solar que ele foi conectado? Da FIT, do Banco Santander. Então imagina, o Banco Santander tendo as usinas, já tendo o cliente dele, cliente bancário, oferecendo o serviço, não conseguiu. E aí eu fui lá, falei com esse meu amigo, por ser meu amigo, meu conhecido, ele foi lá e fez o cadastro e acabou sendo conectado na FIT. Então imagina, a FIT e a Green, ela nos pagam para fazer um trabalho que elas sozinhas não conseguem fazer, pessoal. Esse é o fato. E que bom que existe essa desconfiança. Eu tô vendo algumas pessoas colocar aqui no chat, as pessoas têm desconfiança mesmo, elas têm medo e tal. Que bom! Sabe por quê? Se não fosse essa desconfiança, eu não estava aqui falando com vocês não estavam aqui nessa live. Nós não teríamos a iGreen para nós, como licenciados. A iGreen existiria, e se fosse simples dela captar clientes, ela captaria esses clientes diretamente. Ou melhor, talvez a iGreen não existiria com esse modelo de negócio, porque as grandes fornecedoras, as que têm, a FIT e tantas outras parceiras, a própria Comerc, a Vibra, que têm as usinas solares, o que, que elas fariam? Captariam esses clientes. Por que, que ela vai pagar uma comissão para o Joel, para o João, para a Maria, para o José? Por quê? Se ela pode captar esse cliente diretamente, de uma forma simples. Se todo mundo acreditasse, todo mundo fizesse um cadastro, né, acreditando que vai ter um desconto na fatura de energia sem nenhuma desconfiança, sem nenhuma barreira, nós não teríamos comissão. Nós não teríamos a nossa renda recorrente aqui. Então, o nosso trabalho é justamente esse. O nosso trabalho é mostrar para as pessoas que isso existe, é deixar claro para as pessoas que esse negócio existe, que funciona. Hoje a gente está falando, ontem, quem assistiu a live ontem viu, nós estamos falando de 800 mil clientes. Quando nós começamos, há 3 anos atrás, pessoal, a gente tinha 30 mil clientes. Em 3 anos, ela foi de 30 mil para 800 mil. E a gente está só arranhando o que vai vir daqui para frente. Então imagina, né? É um negócio gigantesco que a gente tem pela frente. E é essa visão, é isso que eu quero deixar claro para vocês aqui hoje. A iGreen que eu, Joel, conheci há 3 anos atrás é incomparável com a iGreen que a gente está falando hoje. Há 3 anos atrás eu estava comentando com vocês, eu podia escolher onde captar cliente, Minas ou Mato Grosso. Eram 2 estados, basicamente, que a operação estava, né, fluindo melhor, digamos assim. E o fluindo melhor é o seguinte:
Bônus extra. Hoje todo mundo, né, animado e fazendo mutirão e montando a tenda e tal e fazendo tudo mais. Por quê? Porque tem os incentivos, né? Cadastrou mais cliente, 40 clientes, 60 clientes, 100 clientes, vai tendo as bonificações. Pessoal, 3 anos atrás, nós nem imaginávamos que isso fosse possível um dia. Há 3 anos atrás, nós literalmente eu trabalhava de graça. Por que trabalhava de graça? Captava o cliente, fazia o trabalho de captação, não existia bônus extra, não existia isso. E nós íamos receber alguma comissão daqui a 90 dias, 120 dias, quando o cliente fosse pagar a fatura de energia dele. A gente não ganhava nada no cadastro, pessoal. Não ganhava nada no cadastro, ganhava 3 meses, 4 meses depois, quando dava tudo certo, quando o cliente era aprovado, tudo certinho, bonitinho, ele recebia o boleto e fazia o pagamento. Aí nós íamos receber lá 4% de comissão. Hoje, tem gente que faz o mutirão agora, hoje, amanhã, né? Aproveita muito o final de semana para isso. A empresa está validando os contratos, a maioria dos contratos estão sendo validados na hora, né? Quando tem alguma devolutiva, alguma coisa, está sendo fácil de corrigir, de contestar. As pessoas fazem um trabalho no final de semana e agora, segunda-feira, terça-feira, já tem dinheiro disponível. Isso é surreal. Pessoal, 3 anos atrás, a gente nem imaginou que seria dessa forma. Há 3 anos atrás, eu não sei como, mas eu imaginei que eu ia ganhar muito dinheiro captando licenciado e captando clientes, ganhando uma comissão de 4% daqui a 4 meses, né? Eu entrei nesse negócio, pessoal, eu comecei a fazer um trabalho na iGreen visando a recorrência, a renda residual, como a gente fala, né? A renda mensal ali recorrente, em cima de contas de energia. E para mim, se isso levasse 1 mês, 2 meses, 3 meses ou um ano, não interessa, eu ia construir uma carteira de clientes que ia me gerar essa renda. Quando eu vi aquele exemplo na apresentação, né? Na apresentação eu entendi o seguinte: na primeira apresentação, eu entendi que se eu tivesse 100 mil reais em contas de energia e ganhasse 4% disso, eu estaria recebendo 4 mil reais de forma recorrente. Ok? 4% da minha captação de 100 mil. Aí eu falei, mas eu imaginei, até eu ter 100 mil reais em fatura de energia, isso aí vai levar anos, imagina. Porque eu conheço pessoas que pagam conta aqui de 200 reais, 300 reais, 500 reais. Então, 100 mil, isso vai levar anos. Pessoal, captando licenciados, tá? A gente focou em captação de licenciados, e eu já vou reforçar essa questão da importância da expansão no negócio, tá? Captando licenciados em um ano e 4 meses, vamos colocar aqui. Foi de março de 23 até julho de 24, quando a operação começou aqui no estado do Rio Grande do Sul, de fato, tá? As duas distribuidoras locais aqui startaram a operação. Em um ano e 4 meses, nós já estávamos com 2 mil clientes, 2 mil clientes, e 1 milhão de reais em contas de energia na nossa base. Então imagina, eu pensei que para eu ter 100 mil reais ia levar anos. Em um ano, pouco mais de um ano, sem a conexão no nosso estado, trabalhando, captando licenciados à distância, dessa forma, nós conseguimos uma carteira de clientes que ultrapassou 2 mil clientes e mais de 1 milhão de reais em faturas de energia. Sem conseguir cadastrar ninguém aqui no estado. Tá? Então, pega essa visão, entende isso. Quando a gente viu o negócio lá atrás, a gente falou, cara, esse negócio vai chegar no Rio Grande do Sul. Então eu vou aquecer. Eu vou começar a fazer o negócio. Porque quando o negócio de fato chegar no Rio Grande do Sul, eu já tô pronto pro jogo. Né? Essa foi a intenção. No nosso aquecimento,
sem bônus extra, sem nada de promoção que vocês estão vendo hoje. Essas loucuras aí que a empresa lança ontem, né? Na live acabou de lançar mais loucura, pagando até 300%. Meu Deus, que loucura! Nunca aconteceu isso. Aniversário do presidente no mês, né? Aí endoidou de vez o homem, tá? Mas imagina, dessa forma a gente conseguiu chegar nesses números. E aí depois, de lá para cá, só para vocês terem uma noção, para a gente, né, exemplificar aqui, passou mais 2 anos. Em julho, né? Foi em julho de 2024 que começou a operação de fato aqui no Rio Grande do Sul, como eu falei. Então agora, né? Fechou o mês de julho agora. Em julho de 2026, fecharam 2 anos de operação aqui no nosso estado. Então foi 1 ano e 4 meses trabalhando à distância, só na visão, e 2 anos de fato captando clientes aqui próximos, captando licenciados aqui, aproveitando a estratégia do mutirão, que é uma estratégia recente também, questão de 1 ano para cá, né? Aí trabalhando dessa forma, hoje a gente está chegando a 100 mil clientes. Estamos próximos a 100 mil clientes na nossa base, na nossa carteira. E a gente está falando de 30 milhões de reais sendo pagos todos os meses em contas de energia. 30 milhões de reais, tá? Joel, como que isso foi possível? Aí eu quero reforçar com vocês a questão da expansão, tá? Porque eu sei que tem gente que vê o negócio que não vem de uma escola de marketing de relacionamento ou de formação de equipe, de liderança, e tá tudo certo, perfeito, tá? Você consegue ter muito resultado captando clientes, trabalhando nos mutirões. A gente tem inúmeros exemplos, inúmeros casos, né? Tem a pessoa estava trabalhando lá, motorista de aplicativo, né? Tirava lá 3 mil, 4 mil, 5 mil por mês, aqui, ó, ralando direto, sem sair do carro de madrugada e tal, e, né, e com a questão do risco do carro, de acidente, desgastando o veículo e tal. Aí ele enxergou o negócio, começou a trabalhar em mutirão, tá ganhando mais do que isso, trabalhando ali, às vezes trabalha focado mesmo sábado e domingo, e aí durante a semana trabalha 3 horas, 4 horas, não sei, final da tarde, com uma agenda muito mais flexível, um trabalho muito mais leve, gerando um bônus, né? O bônus extra, mais do que ele ganhava lá no trabalho que ele tinha, e ainda gerando uma recorrência. Que essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença do negócio. A gente está falando aqui em recorrência, tá? Por quê? Você tem lá o trabalho, tem, né? Eu vou pegar aqui um exemplo, já que eu comentei, o motorista de aplicativo. Se ele não, ele começou agosto hoje. Se não fizer corrida em agosto, ganha quanto? Não fizer nenhuma corrida em agosto. Vai ganhar alguma coisa das corridas que fez no mês passado? Não vai, mês passado já foi, já era, acabou. Já gastou aquele dinheiro, né? Então, assim, você tem que estar todo mês trabalhando, trabalhando, gastando, trabalhando de novo, gastando de novo, sabe? Essa a famosa renda linear, a gente fala que é a corrida dos ratos, né? Um termo muito comum aí, quem já leu livros, né? O Pai Rico, Pai Pobre, né? Enfim, já, a questão do quadrante, do fluxo de caixa, já ouviu falar nesse termo. É a corrida dos ratos. Sabe o ratinho que fica girando naquele carrossel lá? Ele corre, 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 mas ele não tá saindo do lugar, é o carrossel que tá girando. É o carrossel que tá girando e ele não sai do lugar. Ele tá ali. É a famosa corrida dos ratos, né? Então, eu entendi há um bom tempo atrás, 20 anos atrás, quando eu conheci esse modelo de negócio, que eu não queria ficar nessa corrida. É que eu queria realmente construir algo que me gerasse renda por um trabalho que eu queria construir algo que continuasse me gerando renda depois, a famosa renda recorrente, né? E é aquela questão que eu, né, já comentei, eu acho que também em alguns depoimentos, em convenção, que eu vi isso num vídeo do Thiago Nigro há um tempo atrás, né, o Primo Rico, ele falando no teto e no piso. Ele falou que se o teu mês hoje é hoje é dia 1º de agosto, se hoje o teu resultado voltou para o piso, zero, tá na hora de rever os conceitos, porque tudo que tu fez no mês passado já foi, já, né? Agora, se o teu resultado do mês passado virou o teto, né? Virou, na verdade, assim, o teto que você atingiu no mês passado virou o piso
de agosto. Essa é a ideia. Isso que me chamou a atenção. É isso que eu queria, né? Que precisava encontrar algo que me proporcionasse isso. Que o que eu construí no mês passado servisse de base para eu começar o mês seguinte. Tá? Eu acabei de falar os números. Hoje a gente tem 30 milhões de reais em contas de energia. Virou o mês, né? Adivinha? A gente tem 30 milhões de quilowatts. A gente não começou o mês zerado. O mês de agosto iniciou agora. Obviamente, a produção de agosto está iniciando agora. Mas tudo que nós construímos nos últimos 3 anos gera recorrência. Pessoal, há 3 anos atrás, quando o serviço não estava aqui no Sul, que eu estava conectando clientes lá em Minas Gerais, esse cliente lá de Minas Gerais, ele está há 3 anos pagando a conta de energia. E eu estou ganhando dessa comissão há 3 anos desse cliente. Uma vez, recorrência, a gente fizer o pagamento da fatura de energia. Isso é loucura. Isso é loucura. Imagina você captar cliente para ter desconto na conta de energia, ele só vai pagar mais barato e você continua ganhando dinheiro todos os meses que ele pagar essa conta mais barata. Que negócio doido é esse? É isso. É isso que você precisa visualizar, né? Você precisa ter essa visão, você precisa enxergar isso. E aí eu estava comentando dos mutirões, tá? Tem gente, né? Eu vi no chat aqui rapidinho, tem gente fazendo turnê de mutirão e tal. Ótimo, ótimo. Mas olha só, onde é que eu quero chegar? Você gostaria de ter 30 milhões de reais de faturas de energia cadastradas na sua base de clientes? Sim ou com certeza? Né? Tá, ok. Fazendo mutirão, sozinho, só você. Quando você acha que vai conseguir 30 milhões de reais em fatura de energia? Eu não estou dizendo que você não vai conseguir, tá? Eu não estou dizendo que você não vai conseguir. Mas eu estou perguntando quanto tempo você vai levar para conseguir fazer isso sozinho. Sozinho. Só você fazendo mutirão. Você tem que entender que a gente tem algo nas mãos que é poderosíssimo, tá? A gente tem alguns pontos aqui que fazem um diferencial no nosso negócio, tá? A gente tem o que a gente chama de duplicação. A gente tem um poder de alavancagem aqui absurdo. Porque imagina, hoje o Joel tá falando aqui com vocês, o Joel não tá trabalhando sozinho. O Joel tá há 3 anos construindo uma equipe. Essa equipe hoje passa de 5 mil licenciados. O que parece um número assim, nossa, talvez 5 mil. Não é nada ainda. Não é nada, pessoal, do que vai acontecer daqui para frente. Não é nada. Lembra da história do aquecimento? A gente está aquecendo ainda. O jogo nem começou de verdade. Tá? O Mercado Livre de Energia nem abriu ainda. As pessoas nem sabem que podem escolher fornecedor de energia ainda. Tá? A gente está antecipando isso, a gente está no aquecimento ainda. Tá? Agora imagina você ter uma carteira de licenciados agora, uma rede de licenciados com 5 mil pessoas. Tá? O teu dia tem 24 horas, correto? Todo mundo, né? A princípio, tem 24 horas. Você vai ter que descansar, geralmente 6 horas, 8 horas, né? Geralmente 1/3 desse dia é de descanso, dormindo, né? Faz parte. E aí você tem ali as outras 16 horas do dia, que muita gente trabalha, tem um emprego normal, 8 horas, ou tem sua empresa, suas outras atividades. E aí você tem, se você trabalha 8 horas, descansa, ou seja, dorme as outras 8 horas, você tem mais 8 horas nesse dia para, né,
usar ali, né, organizar, planejar, trabalhar na iGreen nesse período. Vamos supor que você trabalhe na iGreen, sei lá, 2 horas por dia. Ou então, vamos pegar esse exemplo, você faz a iGreen todo o tempo possível. O seu dia tem 24 horas, você tem que dormir em torno de 8 horas, né? Vai ter alimentação, vai ter suas necessidades básicas ali. Mesmo que você quisesse trabalhar na iGreen o dia inteiro, isso daria o quê? 16 horas? No máximo. Não tem como você trabalhar 24 horas, né? Você vai ter que descansar, você vai ter que ter uma pausa, você vai almoçar, você vai... Enfim, né? Se você é casado, você tem uma esposa, você tem filhos, enfim, né? Você tem seus compromissos, poxa. Vamos pegar 16 horas, tá? Assim, ó, limite dos limites. Então, no máximo, você conseguiria trabalhar 16 horas por dia na iGreen. É um número, é óbvio, né? Ô, Joel, que grande coisa que tu tá falando, Joel. Todo mundo sabe disso. Ok. Agora vamos supor que você tenha 5.000 licenciados na sua equipe. 5.000 licenciados. Se cada um deles, eles não vão trabalhar 16 horas por dia na iGreen. Calma, isso aí são raras exceções. Se cada um dos teus 5.000 licenciados trabalharem 1 horinha por dia na iGreen. 1 horinha por dia. 5.000 pessoas trabalhando 1 horinha por dia. Você acabou de trabalhar, nesse dia, 5.000 horas na iGreen. Você está entendendo isso? Tá claro isso para você? Enquanto você estiver sozinho, é você, a sua tenda, o carro de som e a fila de clientes ali. E tá tudo certo. Tá lindo. Agora, quando você tiver 5 pessoas fazendo isso contigo, 10 pessoas fazendo isso contigo, 100 pessoas fazendo isso contigo, 1.000 pessoas fazendo isso contigo, e todo mundo se dedicando um pouco, você vai ter pessoas que vão se destacar, vão fazer 100% iGreen, vão deixar os outros compromissos e beleza. E vai ter gente que vai comprar uma licença, não vai cadastrar nem a própria conta de luz. E tá tudo certo. Não me pergunte por quê, porque eu tô há 3 anos tentando entender e não foi possível ainda. Tá? É impressionante como tem gente que compra uma licença, investe e não cadastra nem a sua própria conta de luz, nem a própria conta de telefone, né? Ok, mas não vamos perder tempo estudando esses casos que não é esse o foco. Sua equipe continua fazendo um mutirão, faz o teu mutirão, monta o teu mutirão, expande a tua equipe e ensina a você ensinar a sua equipe a fazer mutirão. Esse negócio vai explodir, tá? Se você fizer e duplicar isso, acabou. Acabou, é isso. É questão de tempo. Você vai encontrando novos líderes, você vai fazendo a sua parte, tá? Em primeiro lugar, você tem que responder a pergunta: você gostaria de ser seu próprio licenciado? Se você não está produzindo, se você não está fazendo a sua parte, talvez você não gostaria de ser o seu próprio licenciado. Agora, se você está lá, está nativo, está fazendo mutirão, está captando licenciado, você está fazendo a sua parte, está em movimento, né? Você vai encontrar pessoas igual a você, ou até melhores. E esse negócio é incrível por causa disso, tá? Você não precisa ser o melhor. Você não precisa ser o melhor. Pessoal, Joel e o Anderson, a gente trabalha em conjunto. A gente não saiu lá na lista como o cara que o licenciado que mais captou licenciados. Não. A gente não saiu lá como o número 1 disso. Ah, o cara que mais trouxe clientes dentro do mês. Também não, tá? E não é porque a gente não quer. Não é porque a gente não quer ser o primeiro. Não é isso, tá? Também, né? Vamos deixar a modéstia de lado. Não é isso. Mas é que a gente está encontrando pessoas melhores do que nós. Nós temos pessoas na nossa equipe que sim, já foram top conexão, já foram top expansão, já foram top venda de placa. E para nós
Esse é o motivo de maior orgulho, é encontrar essas pessoas que são melhores ainda do que nós fazendo esse trabalho. Só que, por que a gente encontra essas pessoas? Porque a gente está expandindo, a gente está duplicando. Ah, Joel, qual é a melhor estratégia hoje para chegar a Royal e depois embaixador? Que é a nossa próxima meta, nos próximos meses. Tá? Esse ano ainda, óbvio, né? 2026. Qual que é a principal estratégia? Qual que é o segredo, né? As pessoas querem um segredo, querem um atalho. Esse segredo, esse atalho, ele não existe, na verdade. O que existe é um trabalho consistente, é essa visão, é esse trabalho de liderança, de fazer primeiro, e obviamente as pessoas vão te seguir, tá? As pessoas vão te seguir. Se você conectar essas pessoas também nos eventos. Isso é uma outra coisa que eu não posso deixar de falar, tá? Porque a iGreen lançou agora, recentemente, o Summit, né? Nós tivemos o primeiro rodízio em julho e o segundo vai acontecer agora em agosto, dia 16 de agosto, né? Nas 21 cidades, pessoal, Brasil inteiro participando desse movimento. Então, assim, se eu puder te dar um conselho, né? Esteja. Que você vai estar, eu já sei, né? Senão você não estaria nessa live, não estaria assistindo, você estaria fazendo qualquer outra coisa. Mas esteja lá com o maior número de pessoas possível. É isso que vai acelerar o teu crescimento. É isso, tá? Você vai estar lá, fato. Isso é inquestionável. Agora, a pergunta, isso é o que importa. Porque quanto mais pessoas estiverem com você nesse summit, maior vai ser o seu crescimento nos próximos meses. Isso é inquestionável. Você pode perguntar para os embaixadores, para qualquer acionista royal, ele vai te falar exatamente isso. Ah, Joel, eu não sou muito bom em mutirão. Só precisa ser bom em uma coisa, leva a pessoa para o summit. Ah, Joel, eu não sou muito bom em apresentar o plano. Promove o summit. Ah, Joel, eu não sou muito bom, né, em explicar para o cliente como ele pode. Promove o summit. Te torna um bom promotor de evento. Acabou. Tá? Se você se tornar um bom promotor de evento, você vai melhorar essas habilidades e você vai trazer pessoas que vão ser moldadas por esse sistema. Esse sistema é a chave. Esse sistema é a ferramenta. É isso que vai te levar de resultados comuns para resultados extraordinários. É isso que vai te levar para uma carteira de 10, 20, 30, 50 clientes, para uma carteira de 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 50, 100.000 clientes. Sistema. É essa duplicação, essa alavancagem que vai mudar o teu jogo na Green Energy. Tá? Isso é fato. Isso é claro. Assim como um mais um é dois, a presença nos summits e a promoção desses summits é o que vai alavancar o teu resultado. Tá? Nesse summit, você vai ter acesso, você vai estar conectado com os maiores líderes do Brasil. Eu não sei de onde você está assistindo, as pessoas colocaram várias regiões aqui, Minas e aqui no Rio Grande do Sul e tal, Goiás e tal. Na região, você vai ter acesso a um royal que está indo de outra região contar para ti a história dele, o que ele fez, como ele fez, os resultados que ele teve. A história dele pode te inspirar de alguma maneira, tá? Eu estive em Fortaleza, em julho. Agora, em agosto, vou estar em Palmas, né, Tocantins. E vários líderes, né, os royais, o corporativo da iGreen também está nesse rodízio. Estão indo para as capitais, estão indo para várias cidades para despertar os novos líderes da iGreen. Pessoal, esse negócio nem começou ainda, pelo amor de Deus, é só fazer conta. É só fazer conta. Se a gente tem 800.000 clientes em 100 milhões de clientes que existem no Brasil, isso dá 0,8%. A gente está pensando em chegar a 1% do mercado. 1% do mercado que a gente tem acesso.
Imagina isso! Você tá na hora certa, no lugar certo, na empresa certa, com as pessoas certas. Basta você ser a pessoa certa agora. Basta você seguir as orientações. Basta você fazer o básico que tem que ser feito. E acabou. É só isso. Não tem segredo. Não tem mistério. É só seguir fazendo, pessoal. É questão de tempo. A pergunta não é se você vai chegar embaixador. A pergunta é quando você vai chegar. Quando? Porque se acumula. Se você vai participar de todos os eventos, você vai estar sempre conectado, vai estar trazendo licenciado, vai estar trazendo cliente, vai estar fazendo mutirão, vai estar ensinando mutirão. Quando você vai chegar? A pergunta não é se você vai chegar. A pergunta é quando, tá? Isso é muito claro. É muito claro. Há 3 anos atrás eu vi um negócio totalmente diferente do que a gente tem na mão hoje. Eu vi um negócio onde eu podia escolher 2 estados para trabalhar longe de onde eu tô. Hoje, a gente pode trabalhar no Brasil inteiro. Pode conectar telecom nos Estados Unidos. Por enquanto, Estados Unidos, daqui a pouco, muito mais países. Tá? A gente tem o seguro agora, a iGreen Seguros. Tem mais serviço chegando aí. Tem mais serviço chegando aí. Então, a gente tá criando, construindo a maior plataforma de multisserviços que esse país já viu. E você não pode perder tempo. Você não pode perder tempo. Você tem que seguir em frente. Ah, Joel, mas aí acontece, tá? A gente está aqui falando de mentalidade, está falando de liderança, então sou obrigado a falar sobre isso. Ah, mas Joel, eu cadastrei um cliente aqui, está demorando a injeção da energia. Falei para ele que era 90 dias, está demorando um pouco mais. Bem-vindo ao pioneirismo. Você acha, sinceramente, você acha que a iGreen quer ficar atrasando a injeção de energia de algum cliente? Sinceramente, pensa comigo. Quando a gente conecta o cliente, nós licenciados, tá? Eu, Joel, licenciado, vou lá cadastrar um cliente. Cadastrei o cliente. O cliente não pagou nada. Ele já vai ter o clube de benefícios, que inclusive nós temos que aprender a promover mais, tá? A gente tem que falar mais desse clube de benefícios. Desconto na farmácia, no cinema, né? 600 mil serviços e produtos. A gente tem que falar mais sobre isso, tá? Ok. Falei sobre isso pro cliente. O cliente já tem esse benefício de graça. Ele vai ter um desconto na conta de energia que ele nem imaginou que seria possível. Ele nunca teve na vida dele e agora ele vai ter, tá? Eu, como licenciado, ganhei uma comissão já, imediata, por cadastrar esse cliente, sem que ninguém tenha pago nada. Se eu for pró, vou mantendo a minha qualificação de pró, no mês que vem, ele não recebeu energia ainda, eu ganho comissão de novo. No outro mês, se ele não recebeu energia ainda, eu ganho comissão de novo. Se no outro mês ele não teve energia ainda, o que acontece com a minha comissão? Eu ganho de novo. Basta que eu seja um licenciado pró, que eu esteja ativo, né? Em proatividade. O cliente está tendo o iGreen Club. Ele está tendo acesso a todos os descontos que a gente sabe muito bem. O cliente não está pagando nada, está tendo desconto, esperando, né, o abatimento na fatura. Eu e todos os licenciados que cadastraram no cliente estão recebendo comissão. A iGreen que está pagando isso e ela está gostando de ter prejuízo, de estar pagando comissão sem receber nada. Sinceramente, você acredita nisso? A iGreen é a maior interessada em resolver qualquer tipo de situação dessas, pessoal. A grande questão é que nós temos que entender que nós somos pioneiros. Nós estamos fazendo algo novo que esse país ainda não viu. A gente está revolucionando o mercado de energia. A gente está captando clientes como nunca antes aconteceu. Imagina, a gente está captando 100 mil clientes por mês. A gente bateu agora 800 mil, está chegando a 1 milhão. Ninguém chegou nem perto disso. A gente está dominando o mercado, nadando de braçada, como a gente fala aqui. Então é normal, vai ter alguns desafios. Ah, atrasou a injeção ali e tal. Normal, as distribuidoras nem estão preparadas porque a gente está fazendo.
As distribuidoras estão arcaicas. Quando a gente fala numa distribuidora, funcionou assim a vida inteira para eles, eles estão acostumados com o sistema está mudando agora. Lembra dos taxistas quando a Uber chegou? Lembra o que aconteceu? Nossa, não, isso aí não vai dar certo, a Uber não vai funcionar e tal, isso é ilegal e bababá, bababá. Hoje em dia, quem é que não andou de Uber aqui? Né? Eu nunca mais peguei um táxi na minha vida e não tenho nada contra taxista, não é isso que eu tô falando. Mas a Uber simplificou as coisas. É muito mais fácil, é mais econômico, é mais prático eu me locomover de Uber. O táxi ficou para trás. Não se atualizou, ficou para trás. O que está acontecendo? A gente está atualizando o mercado. A gente está dominando esse mercado. É normal surgir esses desafios. Ah, Joel, meu cliente recebeu o boleto errado. Bem-vindo ao pioneirismo. A gente está criando algo novo. A gente está dominando esse mercado. É normal. É normal. Os maiores desafios somos nós que vamos enfrentar. A pergunta é: você vai superar eles ou você vai ficar amedrontado com eles? Tem uma frase do Ayrton Senna que eu gosto muito, que ele diz o seguinte: que as corridas, né, são decididas nas curvas, porque na reta qualquer um acelera. Você entendeu? Na reta qualquer um acelera. Quando tiver as curvas, o que você vai fazer? Você vai fazer a curva da melhor forma possível ou você vai parar na curva? Essa é a pergunta, sou eu que estou falando, tá? Ayrton Senna que deixou essa frase para nós. Na reta é fácil, pessoal. No oba-oba e tal, é fácil. Quando surgem os desafios, aí que é testado o verdadeiro líder, tá? E eu não estou aqui dizendo que o nosso negócio é desafiador. Não é isso. É muito simples. Os desafios são muito pequenos comparado aos resultados que a gente está gerando, que a gente está construindo. Imagina, eu, Joel, há 3 anos atrás, estava passando pelo momento maior, mais desafiador da minha vida, financeiramente falando, né? E tudo mais. Eu, há 3 anos atrás, eu tinha fé, tinha visão que esse negócio ia mudar minha vida. Só que eu não achei que ia ser tão bom e tão rápido. Eu não achei que ia ser um resultado tão alto e tão rápido, tá? Pessoal, o que a gente paga de imposto hoje? Esses dias eu estava conversando com o Anderson, né? E com a minha esposa também, falando, né, dos impostos. Poxa, tem que dar um jeito de pagar menos imposto, estão pagando muito imposto e tal. Poxa, a gente está com guia do Simples Nacional de 20 mil reais de imposto para pagar. Aí, imagina, né? A gente tem que aprender a ser grato por tudo. Eu estava reclamando, eu, Joel, me peguei reclamando porque eu estava pagando muito imposto. E depois eu me coloquei no meu lugar e pensei, caramba, há 3 anos atrás eu estava sonhando em organizar a minha vida. 20 mil reais hoje no Brasil organiza a vida grande parte da nossa população. 20 mil reais. Imagina você pagar 20 mil reais de imposto. O que você está gerando para ganhar 20 mil, para pagar 20 mil reais de imposto? Pessoal, a gente está enriquecendo vidas. Nós estamos enriquecendo vidas. Só na nossa equipe agora, a gente já está com 4 acionistas. Desculpa, 5. 5 acionistas. Teve um casal aqui de Porto Alegre que atingiu agora essa semana, né? Nos últimos dias aqui. 5 acionistas já na nossa equipe. Nós estamos mudando a vida das pessoas. Falando aqui, das pessoas que eu conheço, que estão próximas a mim, tá? A gente teve nos Estados Unidos a viagem de acionistas, né? Tinha 100 pessoas lá, junto com o corporativo. A gente está mudando as vidas dessas pessoas. Diretores, a gente está indo agora em agosto, agora, né, no final do mês, daqui a 20 dias, no dia 24 de agosto, a gente está embarcando para Santiago, no Chile. Os diretores vão mais de 200 pessoas para essa viagem no Chile, da Green em Santiago. E olha esse movimento. O Cruzeiro, o Thiago
falou ontem no Cruzeiro, tá? Vão ser mais de 1.500 pessoas nesse cruzeiro. A gente não tem os números ainda, porque ainda tem, né? A gente ainda está no período de fechamento. Se você não qualificou ainda, acelera, que dá tempo até o final do mês agora. Se você bater executivo e tiver 12 mil Green Points, as duas coisas juntas, você vai. Ou, se você já foi, você tem que fazer os 12 mil Green Points. Ou então, se você bateu o executivo há mais tempo, né? Não foi no cruzeiro ainda, mas bateu agora, esse ano, por exemplo, e se manteve 90 dias qualificado, você já garantiu a sua festa com a gente lá no Cruzeiro, né? Então é 90 dias qualificado para os novos executivos, 12 mil Green Points no período para quem já foi numa viagem e está indo de novo repetir, ou para quem está chegando agora e não vai ter os 90 dias, mas bateu o executivo e bateu também os 12 mil Green Points, as duas metas, né, juntas, você vai estar lá com a gente nesse navio que vai ser extraordinário. Pessoal, a minha chave virou de verdade num cruzeiro da iGreen. No dia 9 de dezembro de 2023. Foi onde eu mudei minha vida. Num cruzeiro da iGreen. Tá? Foi lá. Eu me cadastrei na iGreen em março de 2023. De março a dezembro eu estava acreditando na iGreen. Em dezembro de 2023 eu não tinha dúvidas que esse negócio ia mudar a minha vida e a vida de milhares de pessoas. Quando eu estive no Cruzeiro da iGreen, quando porque eu estava começando no negócio. O Thiago, Amando, o corporativo nem sabiam quem era Joel, né? Nesse cruzeiro que eu tive um pouco mais de contato com o corporativo, com a empresa, eu peguei a visão, tá? O cruzeiro não é só para você ir lá, né? Ficar fazendo festa e encher a cara. Tem essa parte, se você gosta, fica à vontade, tá? Não é o meu caso, mas se você gosta, aproveita também, tá? Você tem o direito de curtir. Agora, o Cruzeiro é para você alinhar essa visão. Você vai estar junto lá com os maiores líderes dessa empresa. Você vai estar junto lá com o corporativo. Então, dá tempo ainda. Dá tempo ainda de você atingir o próximo Cruzeiro agora. Tá? Dá tempo. Beleza? Pessoal, indo por finalmente aqui, a gente já está quase uma hora conversando. Meu objetivo era mais ou menos uma hora de conversa aqui, tá? Só recapitulando. Quando eu conheci esse negócio, tinha nada a ver com a iGreen de hoje. Tá? Hoje a gente tem mais serviços, tem bônus, né, bônus extra, enfim, é totalmente diferente, não dá para comparar. Tem o mutirão, a gente nem imaginou há 3 anos atrás, a gente nem... Quando que o Joel ia imaginar? Há 3 anos atrás, o Joel não conseguia nem cadastrar cliente aqui no estado. Quando que o Joel ia imaginar que várias pessoas iam botar uma tenda, passar um carro do som e cadastrar 40, 50, 100, 400 contas dentro de um mês, como está acontecendo hoje? Tem pessoas hoje no nosso time que no mês passado cadastraram mais de 400 contas em 30 dias. É loucura com doideira, como falam os mineiros, né? É doideira. Imagina o que está acontecendo. Olha esses números. Mas a melhor notícia, pessoal, é o que eu já comentei antes e vou reforçar. A gente está no aquecimento ainda. Esse negócio está só começando. Às vezes eu ouço o seguinte: ah, mas Joel, aí agora no Rio Grande do Sul já tem Royal, já tem acionista e tal, aí agora não dá mais trabalhar no Rio Grande do Sul. Pessoal, foi falado na live, a iGreen tem 37 mil licenciados. 37 mil licenciados. Isso não é nada. Nada. 37 mil licenciados. A gente está começando agora. 37 mil licenciados. Tá? E a gente está chegando, como eu falei, a 1% do mercado. 1% do mercado de clientes. Eu estou falando clientes de energia, tá? Clientes de energia. Eu nem estou falando de telecom, eu nem estou falando de seguro, e eu nem estou falando dos outros serviços que ainda vão vir. Então imagina o que vai acontecer daqui para frente. Você só precisa aprender a acelerar na curva. Você precisa aprender a acelerar na curva, tá? Na reta eu sei que você está acelerando. Você precisa manter essa aceleração na curva. É isso que você tem que
Tá? É só isso. É só isso. Porque na vida de qualquer empreendedor vai ter os desafios, vai ter os obstáculos, vai ter as curvas. E é aí que a gente filtra, né, os homens e as mulheres das crianças, tá? Porque aí tem uma frase forte também para a gente ir finalizando, que eu quero que você reflita, que diz o seguinte, ó: quem faz o que quer é criança. Criança faz o que quer. Ah, Joel, vai ter o treinamento aqui numa cidade, mas fica a 300 quilômetros aqui para mim, então eu não quero ir. Quem faz só o que quer é criança. Adulto, responsável, pai de família, mãe de família, não faz só o que quer. Faz o que tem que ser feito. E é isso que muda o jogo. Não interessa se você vai ter que viajar 200 quilômetros para o próximo summit. Não interessa se você vai ter que ficar horas no ônibus, vai ter que negociar com a sua esposa. Não interessa, pessoal. Adulto faz o que tem que ser feito, tá? A minha esposa e minha filha, olha só, eu fui convidado para ir para Palmas, assim como eu já tinha ido para Fortaleza, como eu falei. Então fui convidado para ir para Palmas. E eu vou de coração aberto, esperando que eu consiga fazer a diferença para o máximo de pessoas possível lá em Palmas. É óbvio que vai ter gente lá em Palmas que vai me ouvir lá e vai dizer: ah, não gostei tanto assim, eu achei que o Joel ia falar outra coisa. E tá tudo bem, a gente não vai conseguir agradar todo mundo sempre, faz parte, a gente sabe como funciona. Agora, se algumas pessoas disseram: Joel, o que tu falou, o que tu fez, o que fez a diferença para mim, eu vou arrebentar. Esse é o meu objetivo. Esse é o meu objetivo, é despertar algumas pessoas através desse sistema de treinamento, tá? A minha esposa vai ficar em casa com a minha filha, vai, né, vai fazer as coisas dela, as coisas que eu geralmente resolvo em casa. Eu vou sair de casa, vou deixar minha esposa e minha filha aqui, vou ir para outra região. E eu tenho poucos licenciados em Palmas. Tenho licenciado em Palmas? Tenho. Mas eu tô indo para Palmas para trabalhar para a iGreen, num todo, pela missão da empresa. Não tô indo lá pelo Joel. Vai ter licenciado do Joel? Vai, claro que vai. Tô promovendo, tô organizando, que todo mundo participe lá, pessoal da nossa equipe, óbvio. Mas vai ter várias pessoas de outras equipes. E eu não vou lá falar só com as pessoas da minha equipe, eu vou lá falar com a iGreen. Eu vou lá falar com todos os licenciados que quiserem estar lá em Palmas. Então, esse é o nosso objetivo como líder, tentar despertar o máximo de pessoas para mostrar que é possível. Pessoal, há 3 anos atrás eu estava passando pelo momento mais desafiador da minha vida. Então, se você me disser: ah, Joel, eu não consigo, eu estou com o aluguel atrasado. Eu sei como é que é. Eu sei. Eu estou pagando meu aluguel judicialmente até hoje. Tá? Eu tinha uma ordem de despejo. Ah, mas Joel, tu não fica com vergonha. Não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Foi o momento mais desafiador da minha vida. E enquanto eu fiquei negando ele, enquanto eu fiquei inventando historinha, eu só piorei ele. Quando eu resolvi encarar ele de frente, eu mudei minha vida. Quando eu parei de dar desculpa, quando eu comecei a acelerar nas curvas ao invés de parar, eu mudei minha vida. Talvez é isso que algumas pessoas aqui estão precisando. É, amigão, deu. Ficar reclamando do aluguel atrasado, da conta disso, da conta daquilo, da eleição, da Copa do Mundo, nada disso vai mudar a tua vida. Nada disso vai mudar a tua vida, tá? Quem vai mudar a sua vida é você mesmo. Só existe uma pessoa capaz de mudar a sua vida, que é você. E aí existe uma outra correção para a gente finalizar, que às vezes algumas pessoas, eu já usei isso, tá? E não tem nada contra a Green, muito pelo contrário, você vai entender. Eu ouço pessoas dizendo: ah, a iGreen mudou minha vida. Eu falava isso também. Ah, a iGreen mudou minha vida. Calma, não tem nada contra a iGreen. Só que a iGreen não muda a vida de ninguém. Você muda a sua vida através da iGreen. É diferente. Sabe por quê? A iGreen tem 37 mil licenciados. Não são 37 mil pessoas que mudaram de vida. Não são. A maioria dessas pessoas, como eu disse, não fez o negócio, não está fazendo o negócio, e tá tudo bem. A gente não está aqui para questionar nem para julgar ninguém.
Só que você concorda comigo que a iGreen é a mesma para mim e para aquele cara que entrou e não cadastrou a própria conta de luz. Ele não mudou a vida dele e eu mudei a minha vida. E é a mesma iGreen. Então não é a iGreen em si que muda a vida de ninguém. É através da iGreen que as pessoas que decidirem mudar de vida irão, de fato, mudar de vida. Beleza? Pessoal, era mais ou menos isso, né? Espero que eu tenha contribuído com alguns de vocês, né? Que a gente se encontre nos próximos eventos pelo Brasil e que você, de fato, tome a decisão de chegar aos mais altos níveis de resultado através desse negócio. Porque eu tinha dificuldade, eu tinha vários motivos para ficar dando desculpa há 3 anos atrás, não tinha conexão green, estava endividado, estava com tudo atrasado, não sabia para que lado eu ia ir. E eu tive uma visão que esse negócio iria mudar minha vida. Eu iria mudar minha vida através desse negócio, né? Como a gente já viu agora. E, de fato, foi isso que aconteceu. E eu espero que o máximo de pessoas tomem essa mesma decisão. Tá bom? Pessoal, obrigado pela atenção de todo mundo. Tenham um ótimo final de semana, né? Aproveitem nos mutirões, né? Bora buscar esse cruzeiro que ainda dá tempo. Segunda-feira já tem agenda oficial da iGreen. Te conecta no sistema, que o sistema vai fazer esse negócio gerar os resultados que você quer, tá bom? Obrigado, sucesso a todo mundo, sucesso a todos, um ótimo final de semana, até a próxima. Valeu, tchau, tchau.